Bom, eu sou o cineasta Reinaldo Volpato e estou tratando aqui de um assunto que pertinente ao Programa de Ação Cultural, o PROAC, que é uma iniciativa muito importante criado pelo cineasta João Batista de Andrade quando ele foi secretário da Cultura do Estado de São Paulo, que tem funcionado como um grande incentivo para a produção cultural do Estado de São Paulo, principalmente do interior, que conquistou a condição de ter metade dos projetos aprovados para a realização no interior paulista. Na área do audiovisual, isso foi um incremento muito grande das atividades. Está proporcionando coisas muito interessantes, como, por exemplo, a formação e a criação do ICINE, que é uma entidade que congrega produtoras e produtores e cineastas e realizadores do audiovisual de todo o estado. É uma entidade que já conta com dezenas de municípios participando e já centenas de profissionais atuando nessa realidade do audiovisual. A gente passou, por esse tempo todo no país, problemas muito sérios na relação da produção cinematográfica e audiovisual, e agora, desse ano de 2022, parece que as coisas vão se modificar. Nós estamos aí aprovando as leis Aldir Blanc novamente, a lei do Paulo Gustavo, e isso tudo é um incremento muito grande para a nossa atividade. Bom, eu quero dizer aqui que é o seguinte, eu estou realizando a minha contrapartida para o edital PROAC Expresso Direto número 39 de 2021, que é um fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo. No que tange a nossa participação, é ligada ao audiovisual. E escolhi como tema falar sobre caipirismo no cinema, breve história do cinema na Paulistânia. Talvez vocês saibam que a Paulistânia seja uma região onde acontece a cultura caipira, a cultura que tem origem nas manifestações socioculturais do homem do campo, do homem de origem rural, que é conhecido objetivamente há muito tempo já como caipira. Às vezes tem uma relação preconceituosa muito grande com essa palavra e com esse termo, mas na verdade é isso que justifica e que define quem são as pessoas que moram nessa região, que tipo de vida que elas têm, que tipo de costumes, que tipo de filosofia de vida, como se comportam, o que gostam e a sua fluência pelos sertões, digamos, da nossa cultura e do nosso audiovisual. Eu queria começar então dizendo o seguinte, como uma introdução, que a definição de caipira tem... cada um fala uma coisa. Normalmente é uma situação meio pejorativa, mas o Antônio Cândido, que é um grande sociólogo, um grande estudioso das relações culturais, históricas e sociais do Brasil, ele define caipira estudando a morfologia da palavra, que ele diz o seguinte, que caipira é uma palavra que vem do tupi, guarani, e que caá quer dizer mato, e pir quer dizer que corta, cortador. Então caipira é o cortador de mato, e isso tem relevância na história dessa população que mora nessa região. Qual região da Paulistânia? É a região que abrange o universo do sudeste e do centro-oeste brasileiros. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até Tocantins, Goiás, né? Pega lá até um pedaço de Rondônia, pega o interior fluminense, no Rio de Janeiro, até um pedaço dos capixabas, no Espírito Santo, e também o norte do Paraná. As pessoas que moram nesses lugares são denominados os caipiras. E tem vários nomes que são utilizados no Brasil para determinar quem são essas pessoas de origem rural. A gente chamaria de sinônimos, uma sinonímia, né? Por exemplo, lá em Minas Gerais é conhecido também como capial. No Nordeste, como matuto. No Norte, no Pará principalmente, é conhecido como caboclo. No Pará, especificamente, eles chamam de caboclo, sem o L, né? E tem outros nomes também, ó. Babaquara, caipora, caiçara, que era o caipira do litoral, na beira do Oceano Atlântico, claro. Camisão, mocorongo, jacatatu, etc. Tem um monte de termos que tratam de quem são os caipiras. E sempre são termos pejorativos, um costume que se reforçou a partir das observações do botânico e naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que veio a convite de D. João VI entre 1816 e 1822
para realizar estudos botânicos, geográficos e que criticou os costumes do homem rural brasileiro, principalmente as questões referentes às queimadas das matas, e que se sedimentou na primeira metade do século XX, com as criações do grande embaixador brasileiro nos Estados Unidos, escritor prolixo, influente e um editor industrial de livros de muito sucesso, que foi Monteiro Lobato, a partir da criação do seu famoso personagem Jeca Tatu. Nos dizeres do professor Romildo Santana, esse livro aqui, ó, A Moda é Viola, que aliás saiu a última edição recentemente, que está lindíssimo o filme. Olha como cresceu a primeira edição, a segunda e agora que é a quarta. Então, nos dizeres do professor Dr. Romildo Santana, em seu importante livro A Moda é Viola, ensaio do cantar caipira, ao ressaltar o ambiente camponês habitado por pessoas imbuídas de pureza, despolitizadas, sem inquietações, a despeito da exploração sociopolítica, aparece em oposição uma imagem distorcida do caipira, identificado com um tipo cuja súmula é o Jeca Tatu, personagem que se engendra e se materializa plástica e nominalmente a partir de Urupês, de 1918, passando por Jeca Tatu, Vida e Costumes, e também o terceiro livro, Cidades Mortas, de 1919, e Negrinha, de 1920. Um preconceito até hoje veemente contra os habitantes de uma região que sempre primou pelo seu desenvolvimento econômico, político e sociocultural no cenário brasileiro. Então é isso, esse preconceito contra a cultura caipira é muito arraigado, muito forte, e ela tem origem. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso antes da gente chegar para falar sobre o audiovisual propriamente dito. Que é assim, ó, a prática dos bandeirantes de entrar no sertão em busca de ouro e pedras preciosas, mas principalmente para regimentar índios para a escravidão, dá significado para o termo caipira. À medida que entravam pelas matas, abrindo picadas, iam derrubando as árvores. Depois, num segundo momento de colonização, grupos iam se assentando nas terras, abrindo espaço para a agricultura e para construir suas moradias e vilas. Logo, foram sendo expulsos mais para o interior pelos grileiros e grandes fazendeiros, que tomavam suas terras, né, claro, e adentravam cada vez mais para o sertão, sempre derrubando árvores, fazendo a coivara, que é uma prática indígena de queimada da mata para poder plantar, e assim, por séculos, o sertão foi sendo colonizado. A origem do caipira é resultado da miscigenação entre os colonizadores brancos, bandeirantes, com os nativos ameríndios, os gentios, ou bugres, e os negros africanos. A primeira referência ao caipira e seu dialeto são relativas aos antigos aldeamentos ao redor da vila de São Paulo. Mas temos ainda que atentar que o jesuíta José de Anchieta, por volta dos anos 1550, produziu músicas e peças teatrais em Nhengatu, a língua geral brasílica, que utilizava para catequizar os curumins. O Nhengatu, palavra que significa língua bonita, uma mistura de português com as línguas indígenas e africanas e até o latim, era utilizada de forma corrente pelos bandeirantes, pela população do Brasil. A língua portuguesa só era utilizada em documentos da coroa portuguesa, nas cartas provinciais e textos literários. Então, o que se falava no Brasil, até 1700 e tanto, era o Nhengatu. O uso coloquial do Nhengatu foi proibido em todo o país. Em 1727, tem uma outra data que é 1734, estão bem perto, então não é tão relevante. Sob pena de prisões e açoites utilizados pela Santa Inquisição, imagina, a Inquisição Santa, né? O Marquês de Pombal, um déspota esclarecido que expulsou violentamente os jesuítas de Portugal e suas colônias, instalou a censura, decretou a derrama contra os mineradores da Inconfidência Mineira, Tiradentes morreu por causa dessa história, proibiu o Nhengatu, a língua geral, de ser falada no Brasil, dificultando a uniformidade cultural da população, e era isso que eles almejavam, para a população não ter esses movimentos de independência, como a Inconfidência Mineira, e estar sempre sujeito ao colonialismo e aos portugueses, né? E não permitindo ainda que o país fosse bilíngue. Veja só, nós perdemos a grande possibilidade, nós temos uma língua original brasileira, só nossa. Pois bem, quero considerar aqui, então, que o caipira, hoje, é o habitante das regiões geopolíticas do Sudeste e Centro-Oeste, tanto da zona rural como da urbana. Se na década de 1940, quase 90% da população morava na roça, já na década de 1980, 87% das pessoas habitavam nas cidades. Olha que loucura. E em 40 anos, 90% das pessoas que moravam na roça
foram expulsas das suas terras, das suas casas, dos seus lugares de moradia e foram para morar nas periferias da cidade, não só dos grandes centros urbanos, mas também das pequenas vilarejos. Eu chamo isso de o exagerado êxito rural proporcionado pelo desenvolvimento do pós-Segunda Guerra Mundial, com o impulso dos efeitos do Estatuto do Trabalhador Rural de 63, que expulsou os trabalhadores rurais moradores nas colônias das fazendas. Os fazendeiros não concordaram em pagar os direitos trabalhistas praticados na indústria urbana, estendido por lei aos seus empregados, e fecharam as colônias. E também no Estatuto da Terra, de 1964, já no começo da ditadura, que expulsou do campo os pequenos proprietários dos sítios, que não conseguiram se adequar às exigências legais e nem pagar os tributos impostos pelo governo militar. Hoje, mais de 70% dos brasileiros moram nas metrópoles. E o cinema caipira é a expressão audiovisual dessa gente toda. Tanto os habitantes do interior, como seus descendentes que moram nas cidades e nas metrópoles. Todos ligados ao universo das mais avançadas tecnologias da informação. O caipira hoje são pessoas que trabalham, vivem segundo o universo contemporâneo, tanto social, político, econômico, financeiro, quanto cultural e artístico. Né? E é por isso que eu precisei falar essas coisas todas do universo caipira, para justificar que eu acho que é muito importante para a gente que mora no estado de São Paulo ou nessa região sudeste e centro-oeste do Brasil, conquistar a condição de realizar os nossos filmes, os nossos projetos audiovisuais sobre essa população, sobre essa cultura, sobre essa vida. Né? Assim, quem somos nós? O que nós fazemos aqui na Terra? O que a gente faz aqui com a gente? Pô, a gente faz mais da metade do PIB brasileiro. A gente movimenta a economia, mais da metade da economia brasileira. A gente produz. Antigamente era só na região metropolitana de São Paulo que tinha as grandes indústrias, indústria automobilística, indústria de serviços e tal. Hoje o interior de São Paulo é o primeiro mercado consumidor, é o primeiro mercado produtor do Brasil. Então nós temos a chance de realizar o nosso trabalho dedicado a essa expressão cultural. Mesmo porque o cinema caipira, o caipirismo no cinema, digamos, tem uma história longa e antiga. Veja só, a primeira exibição de um filme no Brasil ocorreu em 1896, no Rio de Janeiro. Em 19 de junho de 1898, foi rodado o primeiro filme nacional. Chama Uma Vista da Baía da Guanabara, de Afonso Segreto, um italiano que estava voltando para o Brasil de navio e que ele filmou a Baía da Guanabara. Essa data, 19 de junho de 1898, terminou sendo considerado o Dia do Cinema Brasileiro. E o cinema brasileiro tem por tradição ser realizado em ciclos. Olha, nós tivemos o ciclo de Atlântida, a Maristela, a Vera Cruz, o Cinema Novo, a Chanchada, a Porno Chanchada, o Cinema da Virada, são todos ciclos. Mas começou logo no início do século XX, quando o cinema começou a se firmar, tanto como parque exibidor, como também como parque produtor. Então, assim, nós tivemos ciclos regionais, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Por falar em Rio de Janeiro, não podemos esquecer do Mário Peixoto, que de 1929 fez um filme que chama Limite, que foi e é um dos mais importantes filmes da nossa historiografia. É um filme muito importante, um filme mudo, uma obra de arte reconhecida mundialmente, sempre frequenta as listas dos 10 melhores filmes da história universal do cinema, e é uma obra muito especial, um diamante lapidado. Assim, o Limite é um filme incrível. Pernambuco teve um ciclo também, o ciclo do Recife, de 1923 até 1931. A capital pernambucana, por falar nisso, o Recife, tornava-se o centro de produção cinematográfica do Brasil com a produção de 13 longas-metragens, lá em 1923 até 1931. E tem um destaque, eu quero destacar aqui uma coisa que eu também assisti na minha aula de cinema brasileiro com o Paulo Emílio Salles Gomes, os filmes Aitaré da Praia, do Gentil Ruiz, e também o ciclo lá do Rio Grande do Sul, com o Eduardo Abelan. Entre 1930 e 1931, fez O Crime de Orgulho e O Pecado da Vaidade. E ainda podemos destacar aqui pra gente, no cerne da Paulistânia, nós podemos destacar 2 ciclos da história do cinema no interior da Paulistânia. Veja só. O ciclo de Campinas, que Campinas entra no cinema a partir do início do século XX, quando os filmes ainda eram exibidos nas ruas. Com o grande sucesso do cinema ser exibido nas ruas,
O Teatro Carlos Gomes, grande músico brasileiro, passou a abrigar exibições da sétima arte, esse fenômeno transformador da cultura e motor da aproximação do mundo exterior. O filme mudo João da Mata, de 1923, dirigido por Amilar Alves, é considerado o primeiro longa-metragem brasileiro que conquistou São Paulo e Rio de Janeiro com excelente retorno, considerado a expressão pura das agruras do homem do campo da época. Então, gente, quando o cinema fazia grande sucesso, pelo menos o cinema produzido em São Paulo, ele falava sobre o homem do campo, né? Isso faz sentido nessa relação da gente falar do caipirismo no cinema. Não é uma coisa que começa agora, não é uma moda. É uma coisa que é umbilical do cinema. O cinema já nasce assim, aqui no nosso universo. Bom, com esse sucesso dos filmes lá do Ciclo de Campinas, outras produções vieram a seguir. E com isso, Campinas recebe o epíteto de Hollywood brasileira. Veja só, hein? Sempre precisamos copiar os americanos, coitados de nós. Como a instalação da Escola Cinematográfica Campineira de Felipe Ritt e Tomás de Túlio, o diretor Eugênio Kerrigan dirigiu o filme mudo Sofrer para Gozar, de 1923. Aí A Carne, de 1925. A Mocidade Louca, de 27. Veja a frequência. Cada 2 anos o cara que conseguia realizar o longa-metragem. Isso não é uma bobagem. Isso é um esforço de trabalho e de produção imenso que a gente faz até hoje. Nós estamos no interior de São Paulo até hoje batalhando para produzir nossos filmes. Tá aí o ensino que não me deixa mentir sozinho. Mas olha de onde vem lá. Vem da labuta e do trabalho desses caras que lá na década de 20, 1920, faziam isso, que eram os famosos filmes posados, como era chamado na época, os filmes de ficção, né, que tinha atores e tal. E tiveram que formar os atores, e tiveram que formar a iluminação, o parque tecnológico para poder filmar isso. E os caras compravam a câmera, mas tinha o entorno da câmera, como todo mundo conhece, claro, da atividade cinematográfica, que fazer filme não basta ter uma câmera e um gravador, tem que ter. Se não tiver feita a Creve, por exemplo, acho que nem existe cinema. E ainda podemos citar O Segredo do Corcunda, de 1924, de Alberto Travessa e Alfredo Roberto Alves, filho de Amilar, que em 54 se destacou com os filmes Fernão Dias, que é o primeiro longa-metragem sonoro. Então, olha, lá em Campinas foi também feito o primeiro longa-metragem brasileiro com som. E outro filme que chama Os Falsários. E em contrapartida, concomitantemente ao Ciclo de Campinas, estava tendo o Ciclo de Cataguases, que revelou um cineasta importantíssimo na nossa filmografia, na nossa história. Intensa produção cinematográfica brasileira a partir de 1920 se deu também na cidade mineira de Cataguases, a partir da associação dos diretores Humberto Mauro, esse que eu acabei de falar, o Obão, e Fernando Cornello, com os produtores Humberto Couto Rodrigues, o fotógrafo Edgar Brasil. Esse Edgar Brasil foi o campeão de audiência, um cara muito famoso, um diretor de fotografia, um as na direção de fotografia e que também dirigiu filmes. E as atrizes Eva Neal e Nita Ney. Olha que bonito o nome, Nita Ney. O primeiro filme foi o curta Valadão, o Cratera. Com o sucesso de Humberto Mauro, ele acaba dirigindo outros filmes, como Na Primavera da Vida, Tesouro Perdido, que foi considerado o melhor filme brasileiro em 1927. Então, Minas Gerais, que também, no interior de Minas Gerais, que também fazia filmes constantemente, ganhava o prêmio de qualidade. Era o melhor filme brasileiro de 1927. E outro que é o famosésimo Brasa Dormida, lançado em 1929 e sucesso em todo o Brasil. Também lançado em 1929, Sangue Mineiro, um filme intimista, faz grande sucesso de público e crítica, e Humberto Mauro vai para o Rio de Janeiro, capital federal, quando dirige Lábios Sem Beijos e segue carreira em que produziu Ganga Bruta, um dos filmes mais importantes da nossa história também, e mais de 300 filmes entre curtas, destaque para o filme A Velha Fiar, que é famosésimo, documentários e longas, através do Instituto Nacional de Cinema Educativo, onde realizou mais 3 longas-metragens, como O Descobrimento do Brasil, com música de Heitor Villa-Lobos e O Canto da Saudade. Humberto Mauro, eu acho que eu posso até considerar que ele inventou o videoclipe, né, o cineclipe, porque ele pegava as músicas populares, como Chuá Chuá, e fazia filmetes, né, do tempo da música, 4 minutos, 3 minutos e meio, 4 minutos, com paisagens e imagens bucólicas, para ensinar até canto orfeônico para as crianças nas escolas. O Villa-Lobos era o cara que fazia isso. Ele era ligado lá no Instituto Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura, e ele fortalecia a ideia de que o Brasil tinha que estudar música. Eu queria também aqui ressaltar
uma outra coisa que são alguns cineastas de destaque para o cinema do interior de São Paulo. Eu estou aqui especificamente falando de São Paulo porque é onde a gente está atuando aqui e também fazendo jus à Secretaria de Cultura do governo do estado de São Paulo, afinal de contas. De cultura e economia criativa, que isso virou moda agora também, né? Nós temos uma economia criativa que não nos garante o mercado exibidor e acesso ao nosso público. Nossos cinemas são invadidos pelo cinema estrangeiro. Na verdade, não é nem estrangeiro, é um cinema americano. E, na verdade, nem é americano, é o cinema de Hollywood, que invade as nossas praias aqui cinematográficas, tanto nas casas físicas do cinema propriamente dito, quanto nas televisões. Eu quero chamar a atenção aqui para o Anselmo Duarte, por exemplo. Ele é de Salto, uma cidade do interior de São Paulo. E fez filmes incríveis, ele fez Absolutamente Certo. Ele fez O Pagador de Promessa, que é Palma de Ouro em Cannes, em 1962. É o primeiro Palma de Ouro que o cinema brasileiro ganhou. E fez um outro filme também que também teve muita presença de público, que é o Vereda de Salvação. Tem o Lima Barreto, esse então, ele é de Casabranca. Nossa, esse cara é incrível. Ele fez O Cangaceiro, em 1953. Melhor filme de aventura e trilha sonora no Festival de Cannes. Então veja, em 53 o cinema brasileiro já estava ganhando o Festival de Cannes, né? E fez também A Primeira Missa e foi até ator em Terra é Sempre Terra e Tico Tico no Fubá. Oswaldo Candeias. Esse Candeias também é um cara muito especial, ele é de Cajobi. Ele fez A Margem, que é um filme incrível, Herança, que é mais incrível ainda, que é um filme que as pessoas, ao invés de falar, cantam como passarinho. Então são passarinhos que ficam conversando entre si. Cada personagem tem o som de um passarinho. E é um barato. Você entende tudo, inclusive, o que os passarinhos falam. O Despertar das Bestas, que é um filme muito louco. Orgia ou O Homem que Deu Cria, que são tudo filmes feitos na boca do lixo, que fizeram grande sucesso de público. Ele fez também uma dos filmes da trilogia do terror. O Zé Mojica Marins e o Sérgio Persson fizeram os outros dois. O Candé é considerado o precursor do cinema marginal. Apesar de que o pessoal do cinema marginal nem gosta mais que chama de cinema marginal. Mas, enfim, está tão arraigado isso que acaba sendo uma marca indelével. Não dá para chamar o cinema marginal de não marginal. O Roberto Palmari, que, aliás, veio a falecer aqui em São José do Rio Preto, quando ele ficou mais idoso, ele pegou uma doença e veio se curar aqui na nossa região hospitalar, aqui, né? Mas ele, o Marco Antônio Cury e o João Paulo Miranda são lá de Rio Claro. Esse João Paulo Miranda é um jovem que ele fez alguns filmes muito interessantes. A Moça que Dançou com o Diabo, que é a adaptação de uma letra de uma moda de viola, famosa também. E ele ganhou menção especial de curta-metragem no Festival de Cannes em 2016. Nem faz tanto tempo. Mas é pior do que isso. Pior não, é melhor do que isso. E ele fez também Meninas Formicida, que arrebatou no Festival de Veneza, na Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Veneza. Essas pessoas de Rio Claro, hoje, eles têm revistas, eles têm um grupo unido, eles são dos caras que são fundadores do ICINE, juntamente com o pessoal de Campinas, como o Ramiro. São pessoas que se movimentam, que têm o que dizer nos textos que eles escrevem, porque eles publicam nas revistas, nos jornais, e têm o que falar audiovisualmente, porque eles produzem filmes todo o tempo, todos os anos. Esse menino, o João Paulo Miranda, ele acabou indo morar na França, porque com os prêmios que ele ganhou lá na Europa, ele foi convidado para fazer um curso de especialização lá. E ele foi para lá e não deixaram ele mais voltar. Ele já se formou no curso e ele está trabalhando lá. Ele virou um cineasta francês quase. Só que ele usa as características culturais aqui do universo paulista. Mas é uma pessoa bem interessante. Tem também o Flávio Tambellini, de Batatais, Astolfo Araújo, de Ribeirão Preto, que fez As Gatinhas, uma porno-chanchada muito legal de 1970. Não era nem uma porno-chanchada, era uma comédia erótica, que ele chamava na época. O José Medina, que é de Sorocaba, também fez filmes muito importantes, como Exemplo Regenerador, de 1919, e Fragmentos da Vida, de 1929. Carlos Coimbra, esse aqui todo mundo conhece, porque o cara é muito louco, né, bicho? Ele fez muita televisão, ele foi dos grandes diretores das novelas da Globo, das séries da Globo e tal. Presente na nossa televisão. O Carlos Coimbra, ele é também de Campinas. E quero destacar aqui meu grande amigo Augusto Sevar, que fez o filme Caminho das Índias, Real Desejo, Gilda, uma opção de filmes, vários longas-metragens, que ganhou 5 ou 6 festivais internacionais no ano passado, que também é de Campinas, Augusto Sevar. Nós fizemos a escola junto, fomos sócios durante 10 anos na Gira Filmes,
e nos frequentamos até hoje porque somos muito amigos. Não podemos esquecer absolutamente do Roberto Santos e do Chico Botelho, que são de Santos. O Roberto Santos fez filmes importantíssimos também, como O Grande Momento, A Hora Vez de Augusto Matraga. E o Chico Botelho, que fez filmes interessantíssimos, que ganhou muitos prêmios também, como Janete e A Cidade Oculta, que é de 86, que tem o Arrigo Barnabé como ator principal. Tal. E também como roteirista junto com ele. E claro, meu chapinha, lá de Taubaté, além de Luiz Alberto Mendes Pereira, o Gal, que fez Jana 24 Quadros, Hans Staden, tem o Amácio Mazzaropi, né? Que é isso aí, então, é uma coisa de louco, uma grande tradição do cinema popular brasileiro. Quando ele estava presente no cinema produtivo, forte e tal, na década de 70, assim, dos 10 filmes de maior sucesso do Brasil, 5, 6 eram dele. Das maiores bilheterias, durante a década inteira ele teve as maiores bilheterias. Então ele fazia filmes para toda a população, para as crianças, e eram filmes livres para todas as idades, e faziam o maior sucesso, eram famosíssimos. Tal. Quero lembrar aqui que o Mazzaropi deixou o legado de um tipo de cinema que foi muito utilizado e muito importante aqui na nossa cinematografia. Mazzaropi realizou 32 filmes e deixou até o 33º inacabado. Seus filmes foram recorde de audiência e ele detém 6 entre os 50 filmes brasileiros de maior sucesso de público. Foi grande inspirador do cinema praticado no interior, como A Marvada Carne, de André Klotzel, 11 prêmios do Festival de Gramado, incluindo o melhor filme do Júri Popular e do Júri Oficial, em 1985. E O Tapete Vermelho, do Gal, Luiz Alberto Pereira, Gal, de 2006. O Gal, para você ocupar o circuito dos festivais, o teu filme não entra no mercado. E o Gal estava achando que ele devia lançar o filme dele logo para aproveitar a deixa, tanto do Matheus Nattergaio, que faz o personagem principal, aliás, imitando o Mazzaropi até, e ele não colocou os filmes dele nos festivais. Então, ele não tem prêmio nos festivais. Só que ele fez um retumbante sucesso de público. O Tapete Vermelho é um filme que até hoje passa. Eu assisti faz aí menos de um mês na televisão esses dias aqui, né? Queria destacar aqui que o cinema do interior de São Paulo é muito diversificado. Nós temos todos os tipos de produção. Não só como formato ou modelo, né? Ficção, documentário, animação. Como o que falar, como os enredos, os temas. É um universo temático muito grande. E isso é muito favorável, porque nós precisamos fazer isso mesmo. Eu conheço, por exemplo, o Lucas Pellegrino, que é um jovem cineasta que está se lançando como produtor executivo, diretor de empresa, para poder realizar filmes, está se dedicando, uma parte do trabalho dele grande, está se dedicando a fazer filmes de terror. Pô, filme de terror faz os maiores sucessos dos filmes de terror no mundo inteiro. Então, tem mesmo que o Lucas se aplicar para desenvolver essa vertente do cinema aqui no interior paulista. E veja, tem festivais só de filme de terror no Brasil. No mundo inteiro, aqui no Brasil também tem. E são muito frequentados e muito concorridos. Os filmes que fazem sucesso no Brasil, muitos deles, desde a época da comédia erótica, desde a época do cinema marginal e tal, tem muitos filmes de terror. Aliás, tem até filme de terrir, né? Como o Ivan Cardoso lá fazia comédias de terror. Tem até um personagem que é o Igor, que o Zé do Caixão, que faz o papel principal, falava para ele assim: Igor, cante para nós. E o Igor... Então, um filme de muito apelo popular, né? Esse filme fez muito sucesso no Brasil. Quero também me colocar aqui como um dos realizadores do interior de São Paulo. Eu fiz o Abrasasas, e que eu filmei aqui em Rio Preto em 82, e ele ficou pronto em 84, ganhou vários prêmios, ganhou o prêmio no Rio de Janeiro, 4 prêmios do governador do estado. Teve uma carreira comercial interessante, o filme se pagou, e eu até consegui comprar minha primeira ilha de edição, minha primeira câmera, com os recursos desse filme. Só que 10 anos depois, depois que ele foi lançado. Quero ressaltar ainda o Profeta das Cores e o Profeta das Águas, também feitos aqui em Rio Preto e região, dirigidos pelo Leopoldo Nunes. Tenho que falar do Mário de Almeida, que tem feito muitos filmes sobre a cultura caipira brasileira, paulista como destaque, mas também mineira, lá dos caiçaras. E ele está se aplicando muito nessa atividade de fazer esses filmes recorrentes à cultura de origem rural. E tem feito filmes incríveis, de longa, curta, média metragem, muitos filmes. Ele está fazendo 4, 5 filmes por ano, né, Mário de Almeida. E só para destacar aqui, ele fez o Viola Perpétua, que é um longa-metragem incrível sobre um instrumento viola caipira.
e sobre o entorno da viola, os cantadores, os intérpretes, os compositores e os instrumentistas, né? Não posso deixar de falar do Essi Rafael, que é formado lá na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, que fez as 4 estações da juventude. Ele fez a faculdade de cinema e ficou os 4 anos que ele ficou na faculdade filmando um grupo de estudantes de várias faculdades, 9 personagens, cada um de uma escola da universidade. E foi acumulando esse material, quando ele se formou, ele pegou e montou um longa-metragem. E estava parado. Aí o Lucas, que é o produtor executivo do filme, pegou isso, trouxe aqui pra gente. Nós colocamos através da Taos Produções Audiovisuais no PROAC, ganhou o prêmio de finalização e o filme ficou pronto. E ainda quero falar do Meu Estrelas Cotoveladas. Já está praticamente pronto e logo mais vai ter o lançamento comercial. O filme tem 2 horas e 13 minutos, está muito legal. Eu adorei o filme, está muito bonito. Fotografia do Zé Lé Volpato. Uma produção feita com pessoas aqui de Rio Preto, como o Leandro Macondelli, Fredira Sarquis, Cléo Neves. Como atores, a Beta Cunha faz a narração da Torre de Pedra, que é quem conta a história do filme. Como também de Botucatu, de Pardinho, de Bauru, de Lençóis Paulista, de Ribeirão Preto, gente do estado de São Paulo todo que se uniu. Nós ficamos lá 2 meses lá em Botucatu e Pardinho, fizemos um filme lá. Eu vim montar aqui em Rio Preto, fiquei aqui trabalhando quase 1 ano na montagem, com o Li Sarquis fazendo a trilha sonora original e os arranjos das músicas que participaram do filme, me ajudando na pré-mixagem. Foi um trabalho muito importante, muito interessante. Agradeço muito essa equipe toda e o filme está bem bonito. Bom, é isso. Boa sorte para vocês. Vamos aqui, mais uma vez, agradecer essa parceria do PROAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, por esse excelente projeto que está sendo realizado. E tem trabalho pra caramba para a gente fazer, tem muita coisa para a gente se aplicar e vamos tomar conta disso. Viva o cinema brasileiro, viva eu, viva tudo, viva o Chico Barrigudo e viva Deus que está solto.